O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em todo o torcedor não é maior que o clube em nenhuma Não instância. é só culpa dele, né? Ele já é o terceiro técnico passando só nesse Eu acho ano. que vai só entrosar melhor. Tem chance de melhorar com essa questão do novo E a gente tem técnico. um monte de jogador jovem estreando agora na seleção. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro. Olá, começa agora o Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do do jornalismo esportivo universitário. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Nando. Boa tarde, Omar. Olá para você que nos assiste. Boa Omar. tarde, Fernando. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar participando desse ponto de encontro. Hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil, sobre o risco de falência da Portuguesa e sobre os catarinenses no Campeonato Brasileirão da Série A e da Série B. Vamos agora começar pelos jogos da Copa do Brasil. O placar desse jogo de volta foi 1-0 para o São Paulo, mas como o Juventude tinha vencido a ida no estádio do Morumbi por 2-1, o time gaúcho, que está na Série C, acabou passando de fase, pelo critério do gol fora também. Surpreendentemente, o São Paulo, que nunca venceu a Copa do Brasil, é eliminado pela 16ª vez, só que pela primeira vez foi eliminado para um time da Série C. Corinthians e Fluminense, 1-0. Gol do Rodriguinho. Volante do Corinthians, vem fazendo uma boa participação nessa temporada em função do espaço que ele ganhou com as saídas dos jogadores de destaque do ano passado. Ele fez gol também no confronto de ida no Rio de Janeiro, no qual o Corinthians empatou contra o Fluminense por 1-1. Agora ele fez o gol que sacramentou a passagem do Corinthians para a fase de quartas. Vasco 2, Santos 2. O Santos abriu o placar com o Jonathan Copete, depois o Vasco conseguiu a virada. E depois, no finalzinho do jogo, o Rodrigo fez gol contra, num lance que gerou muita reclamação do time do Vasco. Na origem da jogada, houve falta e depois, no lance do gol do Rodrigo contra o Rodrigão, que recebeu o lançamento que ocasionou o desvio do Rodrigo, que colocou a bola no gol, o Rodrigão estava impedido. Pode reprisar o vídeo. Agora a gente revê o primeiro gol do jogo, o gol do Copete, a jogada pela direita, o Vitor Ferraz acionou o Vitor Bueno, depois a bola acabou sobrando com o Thiago Maia, que com o pé esquerdo conseguiu um passe de trivela bonito, a bola passou pelo Rodrigão, mas no segundo pau o Copete conseguiu escorar para dentro do gol. Depois o Nenê, meio atacante do Vasco, ex-jogador de vários times na Europa, como o PSG, já jogou com o Ibrahimovic no PSG, o Nenê conseguiu um bonito gol, depois de uma jogada lá pelo lado direito do ataque do Vasco. Esse foi o primeiro gol do Vasco, depois o Vasco fez o segundo com o Ederson num contra-ataque mortal, o Santos quase fez o gol, depois o Vasco na sequência da jogada, acabou conseguindo o segundo gol, o gol da virada, mas o Santos empatou, o gol irregular, é verdade, mas mesmo que o gol não saísse, o Santos acabaria passando porque ganhou de 3-1 na ida. Agora, Botafogo da Paraíba e Palmeiras, o Botafogo da Paraíba venceu por 1-0, mesmo assim o Palmeiras segue na competição. É isso aí, Nando. Vai pegar o Grêmio nas quartas de final. O Palmeiras tinha vencido o jogo de ida por 3-0 e acabou optando por escalar o time reserva nessa partida de volta. O que aconteceu? O Botafogo da Paraíba acabou vencendo o jogo por 1-0 com o gol do Carlinhos, que a gente viu agora. É um resultado que não preocupa, tendo em vista que o Palmeiras jogou com o time reserva e já tinha feito 3-0 no jogo de ida. Já o Grêmio, que vai pegar o Palmeiras nas quartas de finais, perdeu para o Atlético Paranaense, mas olha só. Esse foi o gol do André Lima, que custou a derrota para o Grêmio. Depois o jogo foi para os pênaltis, porque na ida tinha sido 1-0 para o Grêmio no estádio do Atlético Paranaense. E aí a gente vê o pênalti perdido pelo Paulo André, que culminou na classificação do Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil, a comemoração do Renato Gaúcho, que chegou agora ao tricolor gaúcho. Isso. O Inter tinha vencido por 3-0 no jogo de ida e, enfim, acabou perdendo para o Fortaleza por 1-0. O jogo fora, agora na volta, o gol foi do Sobralense, Daniel Sobralense. O Fortaleza pressionou o Inter durante a maior parte do jogo, depois de fazer o primeiro gol, quase fez o segundo. O Inter, de fato, está bastante perdido, está numa crise na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Celso Roth veio para tentar remediar essa fase ruim do Internacional, mas não vem surtindo muito efeito. E apesar da derrota e do jogo ruim, o Inter acabou passando pelo placar agregado de 3-1. E agora sim, Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro venceu por 1-0 o time carioca e segue na competição, vai pegar aí o Corinthians nas quartas de finais. É isso aí, o Cruzeiro na ida já tinha goleado por 5-2 o time do Botafogo e agora, na volta, Bruno Rodrigo fez o gol de cabeça que sacramentou a classificação do time mineiro. É interessante destacar que recentemente no Campeonato Brasileiro os dois times tinham se enfrentado e o Botafogo venceu por 2-0, só que agora, nessa disputa final aí entre os dois times, o Cruzeiro venceu por 1-0.
Ponte 2 e Atlético 2. Esse jogo foi emocionante, a Ponte saiu na frente com 2 gols e o Atlético conseguiu aí fazer a pressão e arrancar o empate. É isso aí, na ida tinha sido 1-1 no estado de Minas Gerais, depois na volta a Ponte abriu 2-0. Esse foi o segundo gol da Ponte com o Felipe Azevedo, um golaço, ele recebeu um lançamento longo, conseguiu uma ótima finalização com o peito do pé, quase fora da área, conseguiu encobrir o goleiro Vitor, um bonito gol. Antes o Roger tinha feito gol, depois o Lucas Prato e o Robinho empataram a partida. A gente vai ver o gol do Lucas Prato já. Antes, agora, a finalização do Felipe Azevedo, de fato um gol muito bonito. Agora o Lucas Prato conseguiu marcar o gol com uma cavadinha que passou por cima do goleiro Aranha, que nada pôde fazer. Esse foi o primeiro gol do Atlético Mineiro, que começou a reagir, depois o Robinho fez o gol de empate e por causa do critério de gols fora, o Atlético passou para a fase seguinte. Então vamos ver como é que vai ficar agora as quartas de finais. As quartas de finais vai ficar Atlético e Juventude, Santos pega o Inter, o Grêmio, o Palmeiras e o Corinthians e o Cruzeiro. Qual a opinião de vocês aí com o cruzamento da Copa do Brasil agora para as quartas de finais? O Grêmio é uma grande equipe, é sempre conhecida por disputar bem competições de mata-mata, né? E agora o Grêmio está se reestruturando, como o Renato Gaúcho voltou agora, ainda os primeiros jogos, esse jogo agora, a quantidade de pênaltis inacreditável perdido. O Grêmio tem bons jogadores, mas a gente tem que ver como é que vai se encontrar agora com o Renato Gaúcho, se ele vai conseguir fazer essa equipe voltar a jogar bem. Mas o Palmeiras vem muito bem no ano, mas também está brigando diretamente no Campeonato Brasileiro. Então você disputar 2 competições complicadas simultaneamente, talvez seja complicado para o Palmeiras se manter assim. O Grêmio talvez focando mais em uma, brigando bastante no mata-mata, tentando uma vaga na Libertadores, pode surpreender o Palmeiras. E você, Carlos, acha que faria pelo menos um daqueles 9 pênaltis perdidos e acha que o Grêmio tem time para superar o Palmeiras na Copa do Brasil? Bom, eu vou me atrever e dizer que eu faria um dos pênaltis perdidos. Enfim, em relação ao confronto contra o Palmeiras, eu acho complicado para o Grêmio, tendo em vista que o time trocou de técnico agora, os problemas que o Roger enfrentou que culminaram com a sua saída do time, o Renato Gaúcho também vai enfrentar, mas eu acho, como o Omar falou, o Grêmio é um time que está um pouco mais preparado para o mata-mata do que para os pontos corridos, então eu acho que talvez essa injeção de ânimo, até por conta da vinda do Renato Gaúcho para o time, que é um ídolo da história gremista, talvez seja interessante em função do fato de que tem todo esse histórico de mata-mata e de garra que o Grêmio já ao longo dos anos conquistou. Agora, em relação a essa questão do calendário que o Omar citou, eu acho que o Palmeiras na fase quartas de final ainda não vai sofrer tanto assim com isso. Talvez lá pelas semis, lá pela final, isso seja um pouco mais desgastante para o time paulista. Então eu acho que o favorito ainda assim é o Palmeiras. Agora, continuando entre os times gaúchos, Inter pega o Santos. Qual a sua opinião em relação à preparação do Inter aí para enfrentar o Santos? Também que vem um time embalado no Campeonato Brasileiro, está ali em 4º lugar, até entre o G4 do Campeonato Brasileiro. Nesse confronto não tem como colocar o Santos como favorito em função do fato de que o Santos vem bem no Brasileiro e o Inter vem muito mal. Os times em si, jogador por jogador, o Santos me parece bastante melhor em relação ao Inter. O Celso Roth vem falhando em colocar o time nos eixos. Dá para perceber isso tanto com o resultado do Fortaleza quanto com os resultados do Brasileirão. Então eu acho que o favorito sim é o Santos. Eu concordo. O Internacional vem de uma temporada bastante ruim. Essa questão que sempre se fala de planejamento mostrou que uma hora é o Argel, outra hora é o Falcão, completamente diferente. Daí você volta agora para um treinador mais no estilo do Argel e não está dando certo, né? O Inter tem alguns bons nomes, né? Mas já há algum tempo que o Inter forma grandes elencos, mas não consegue nada dentro de campo. E o Santos realmente vem numa boa fase, vem jogando bem, vai ser muito complicado, o Internacional vai ter que mudar realmente muito nesse curto período de tempo se quiser passar de fase. Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro que passa aí já no Campeonato Brasileiro uma fase terrível, está bem na ponta de baixo da tabela, mas está fazendo uma excelente campanha na Copa do Brasil. Meteu 5-0 aí no Botafogo, voltou a ganhar de 1-0. Cruzeiro
tem chance de passar pelo Corinthians? A gente nunca pode excluir a possibilidade do Cruzeiro passar, mas eu acho uma tarefa complicada. A gente tem que ponderar um aspecto bastante importante nesse confronto. O Corinthians também vem numa descendente. Depois da saída do Tite para a seleção brasileira, o Cristóvão não conseguiu dar prosseguimento ao bom trabalho do Tite, acabou sendo demitido. Agora o Corinthians está um pouco sem rumo, o time foi desmontado nas últimas temporadas, tendo visto o sucesso que fez, os bons nomes que tinha, todos esses jogadores saíram, alguns emergiram, como o próprio Rodriguinho, que fez 2 gols nesse confronto, tanto na ida quanto na volta. Eu ainda acho o Corinthians favorito em função do padrão de jogo e do elenco. Eu concordo sim, né? Tanto por isso, como foi falado, o Corinthians começou muito bem o brasileiro, o Cruzeiro muito mal, mas agora isso está se invertendo, né? E não foi muito precoce essa demissão do Cristóvão lá do Corinthians? É complicado porque o Cristóvão entrou numa tremenda de uma furada, né? O Tite não foi demitido nem nada, vinha fazendo um bom trabalho e foi para a seleção. Você chegar no meio de um campeonato é complicado. O fato é que o Cristóvão, apesar do pouco tempo, ele teve um tempinho de adaptação ao time e ele pegou um time que vinha com um padrão de jogo, como o Omar falou, muito bem definido. Então, de fato, ele fracassou em dar prosseguimento ao trabalho do Tite, ou seja, ele não tinha que mudar completamente a filosofia do time, e sim dar prosseguimento ao que já vinha sendo feito. Acabou que ele não conseguiu ter sucesso nessa empreitada. A diretoria do Corinthians acabou optando por demiti-lo. Não acho que seja uma alternativa errada, tendo em vista o trabalho que o Cristóvão fez. Agora, em relação às opções do mercado na época, não dá para dizer que foi um erro crasso. De fato, algumas opções havia, só que nenhuma despontava como melhor opção, como hoje é o Roger. Apesar de que o Corinthians já especulou e até agora não teve nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de vínculo. Atlético Mineiro e Juventude. O Juventude está na Série C do Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro caiu num chaveamento que pode repetir a final do ano passado com o Cruzeiro, caso o Cruzeiro passe aí pelo Corinthians e pela semifinal, né? Como vocês analisam aí essa chance esse contraste entre Atlético Mineiro e Juventude? Qual a chance de cada um ali? O Atlético Mineiro não vem fazendo uma temporada muito boa, apesar de estar no topo da tabela. O time é um pouco inconstante. Com a vinda do Marcelo Oliveira, o time melhorou um pouco, mas ainda assim não tem um padrão de jogo muito bem definido, como tinha o Corinthians com o Tite, por exemplo. O time oscila muito no próprio Campeonato Brasileiro e o jogo contra a Ponte Preta prova um pouco isso, muito embora tenha sido uma competição diferente. Você tomar 2 gols e depois ter que correr atrás do prejuízo só mostra como o time não tem um padrão muito bem definido e é um time que oscila. Realmente, você pegar uma equipe da Série A e uma da Série C é uma grande diferença. E com tudo que ele já falou, realmente o diferencial do Atlético Mineiro é porque tem jogadores com muito poder de decisão. Vai ser bastante difícil, né? Porque vale lembrar que os 8 times que estão nas quartas de finais da Copa do Brasil já foram campeões da Copa do Brasil. Agora vamos passar para um outro assunto, que é o assunto da Portuguesa, que foi rebaixada no Campeonato Brasileiro, na Série B do Campeonato Brasileiro. E por Tombense, Série C do Campeonato Brasileiro, por Tombense, perdeu aí de 2-0 para o Tombense. Mas como vocês avaliam toda a situação da Portuguesa? Claro, foi um azar grande da Portuguesa, perdeu os pontos que combinaram com o rebaixamento, mas isso não justifica ser rebaixado da B para C e da C para D, né? Então, naquele caso do Everton, ele foi um ponto marcante, né? Realmente determinante nesses últimos anos da Portuguesa, que a gente viu que depois daquilo ela não conseguiu se recuperar. Mas já vem de bastante tempo, né? Desse século mesmo da Portuguesa, foi bastante ruim, indo da A para B, sempre, né, numa gangorra. Mas muito fraca no Paulistão também. Sim, caiu também no Paulistão e vinha nessa gangorra, mas depois desse caso do Everton, acabou essa gangorra e foi só ladeira abaixo, realmente. Mas pelo time da Portuguesa, eu acho que é geral, assim, esse olhar de pena ou de frustração, até mesmo dos torcedores, né? Principalmente dos times paulistas. Nós vamos mostrar um pouquinho da história do Paulo Ramos através do vice-presidente do clube, o Geraldo José, que o repórter Ronaldo Fontana de Faria entrevistou. Confere aí. Que pouca gente sabe de que o clube, que é um clube esportivo, agora com uma sede esportiva, que já jogou o Campeonato Catarinense e já foi o campeão. Já foi campeão, exatamente. É importante a gente ressaltar que toda essa questão do futebol começou na época com a família Carione. A família Carione que abraçou essa ideia do futebol. Eles, por amor à camisa, iam buscar os jogadores em casa, levavam para o campo. O Paulo Ramos jogava ali no chamado Campo da Liga, onde é hoje o Beira-Mar Shopping, né? Ali depois ficou o Campo do Avaí. Depois o Avaí foi para a Ressacada e se tornou o Shopping Beira-Mar. E ali tinha um campo chamado Campo da Liga, ali que o Paulo Ramos jogava. E ele, em 59, ganhou a fase local, a fase regional, que era chamada Zona Leste aqui.
e foi junto com o Carlos Renault de Brusque para um octogonal. Então nós tínhamos 4 regiões. Essas regiões, então, tivemos 2 times em cada região. Dessa região saiu o Paula Ramos e o Carlos Renault. E foram para um octogonal com turno e retorno, pontos corridos. E o Paula Ramos foi campeão, vencendo no último jogo o Carlos Renault no campo da Liga por 2-0. O clube do Paulo Ramos foi campeão catarinense em 59, tem uma história bonita no campeonato catarinense, mas também passou pela mesma situação que passa a Portuguesa. Nós vamos falar agora um pouquinho desse risco de falência da Portuguesa. Bom, né, é complicado, mas esse paralelo com o Paulo Ramos, não é, que foi uma grande equipe do campeonato do futebol de Florianópolis, mas também estadual, ali na década de 40, 50, até conquistando o campeonato catarinense. Né, teve muitas situações financeiras prejudiciais e acabou optando por sair do futebol profissional para manter o clube, né, que existe até hoje, né, nessa parte social. O risco de acontecer, mesmo tendo esses problemas financeiros, é um pouco menor do que era nas décadas passadas que aconteceu com o Paulo Ramos. Agora vamos conferir a tabela do Campeonato Brasileiro e ver como é que está a situação dos times catarinenses. O Palmeiras em primeiro lugar com 51 pontos, o Flamengo com 50, Atlético Mineiro 46 e o Santos logo em seguida com 45 pontos. Esse é o G4, que se classificam aí para Libertadores de 2017. Os catarinenses, a Chapecoense na 10ª posição e o Figueirense na 17ª posição. Os próximos jogos dos catarinenses pela Série B tem Joinville e Avaí, o clássico aqui catarinense na Arena Joinville, hoje às 8h30 da noite. O Criciúma enfrenta o Sampaio Correia, o time do Maranhão, no Heriberto Wilson, às 7h15 da noite. Já no domingo, o Figueirense pela Série A enfrenta o Santa Cruz e o Grêmio a Chapecoense. Falando primeiro do Figueirense, eu acho que o próximo jogo, esse que você mencionou contra o Santa Cruz domingo, é chave. Por quê? O time do Figueirense está com um técnico novo, vem com uma nova filosofia e vai, claro, haver uma injeção de ânimo para os jogadores, tendo em vista a troca de técnico e a vontade de mostrar trabalho para assumir uma vaga de titular nesse time. O Santa Cruz é um time que está numa fase ruim também na competição, apesar de ter feito um bom jogo contra o Santos na última rodada. É um time que está na zona de rebaixamento também. Então eu acho que é uma boa oportunidade para o Figueirense se afirmar nesse começo de trabalho do Marquinhos Santos e daí para frente conseguir uma sequência boa. Então eu vejo esse jogo como chave, mas uma situação geral, num panorama geral, a situação do Figueirense é bem crítica. Em relação ao Chapecoense, é um time que tem um planejamento muito bom, um elenco equilibrado, é um elenco que faz jus às pretensões da Chapecoense de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, disputando, seja com os maiores ou seja com os menores, jogos de igual para igual. A gente vê a Chapecoense ganhando de times grandes, é um time que tem um elenco muito bom, um time muito bem treinado, então a Chapecoense está mais tranquila, agora é dar sequência a esse planejamento, se manter na Série A, consolidar essa permanência e também investir um pouco na Copa Sul-Americana. Bom, né, com relação aos catarinenses na Série A, realmente a Chapecoense a gente vê o que é o trabalho, o que é o planejamento, né? Até se criou certa dúvida quando o Guto Ferreira saiu, se esse trabalho ia se manter, se a Chapecoense não ia cair na tabela, e não caiu. O Caio Júnior conseguiu dar uma sequência no trabalho, porque tem um time estruturado, tem patrocínios por trás. É impressionante o trabalho que a Chapecoense fez de sair, realmente era quinta força do estado, nem era caracterizado como essa quinta força, sempre foram os 4 maiores, e hoje é a equipe que mais tem a maior força do estado no Campeonato Brasileiro. E está mantendo um bom trabalho, vai ser mais um ano de Série A para a Chapecoense. Já o Figueirense, como o Carlos falou, esse é um jogo chave para o Figueirense, tem que vencer o Santa Cruz até para quase meio que eliminar um outro candidato, porque o Santa Cruz na 19ª posição, 23 pontos, se eu não me engano, vencendo esse jogo já se distancia, o Figueirense se distancia dos 2 últimos colocados. O jogo de 6 pontos, né? Exatamente, e é um jogo que realmente o Figueirense tem que vencer. Vamos torcer aí para os times catarinenses para que saia mesmo dessa posição incômoda. Bom, o ponto de encontro fica por aqui. Muito obrigado, Carlos, Omar, muito obrigado. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais Campeonato Brasileiro, mais futebol para quem gosta de futebol. Tchau. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnicos em toda a Europa. O torcedor não é maior que o clube em nenhuma Não instância. é só culpa dele, né? Ele já é o 3º técnico passando só nesse Eu acho ano. que vai só entrosar melhor. Tem ela. chance de melhorar com essa questão do novo A gente tem técnico. um monte de jogador jovem estreando agora na seleção. Manter o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro.